Boa noite, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre muito bom estar aqui. Nosso desafio hoje é trabalhar esse tema que está aí, a vida no mundo espiritual. Esse título ele é inspirado numa coletânea das 13 obras do espírito de André Luiz, que foram psicografadas pelo médium Chico Xavier. São 13 livros, abrindo-se com o Nosso Lar e fechando-se com E a Vida Continua. O objetivo dessa obra, basicamente, era desnudar para nós o mundo espiritual. Essa revelação, ela vem acontecendo desde o início dos tempos, desde as religiões mais antigas, desde as filosofias mais antigas, passando pelas modernas, né? Com as obras da codificação espírita implantadas por Allan Kardec a partir de 1857, começou uma revelação mais profunda destes mundos espirituais, né? Nas religiões tradicionais, tanto nas antigas religiões politeístas quanto nas monoteístas, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo, nós vamos ver citações do mundo espiritual, basicamente na ideia de céu e inferno, basicamente. Com o passar do tempo, com o entendimento da vida, esse entendimento do mundo espiritual foi tomando uma outra conotação. Coube a doutrina espírita, no entanto, sem falsa modéstia, revelar detalhes desses mundos espirituais, com as obras básicas, a partir de 1857, e das obras complementares, principalmente as de Chico Xavier, a partir de 1930, 1940. O nosso estudo, portanto, ele está fundamentado nessas duas vertentes, nas obras básicas e nas obras do André Luiz, mas, precisamente, no livro chamado Evolução em Dois Mundos. A maior parte das citações está no livro Evolução em Dois Mundos, que faz parte dessa coletânea A Vida no Mundo Espiritual. Inclusive, o nome do livro, Evolução em Dois Mundos, ele já sugere exatamente essa ideia, de que a evolução humana, ela se dá alternadamente e complementarmente em dois níveis, em dois mundos. Então, a partir desse estudo, eu vou trazer essa pesquisa para vocês. O que eu vou colocar aqui não é ideia minha, não é criação minha, está como base, fundamentação das obras básicas. Se é verdade ou é mentira, não me cabe dizer. Eu tenho as minhas razões para acreditar, e cada um que tem as suas. Pois bem, então a vida no mundo espiritual. Eu sempre começo a maioria das minhas palestras, principalmente nos estudos, debatendo essas duas questões, que elas são fundamentais, a vertente materialista e a vertente espiritualista. Elas são dicotômicas, né? Elas são paradoxais, são completamente paradoxais. A corrente materialista, como o próprio nome diz, o sufixo ismo quer dizer oriundo de. Cristianismo, oriundo do Cristo. Budismo, de Buda. Hinduísmo, dos hindus. Materialismo, oriundo da matéria. Então, é a vertente de pensamento que entende que tudo que existe na natureza está reservado ou sedimentado na matéria. Para a corrente materialista, não existe nada além do campo material. Não existe, portanto, espírito, não existe alma, não existe mundos espirituais, não existe Deus, não existe o além e nem o antes. O que existe é simplesmente o agora. Então, tudo está reduzido numa estrutura material, inclusive nós. Então, para a corrente materialista, não existe a alma. Quem está falando para vocês agora é o Alexandre, com o meu cérebro, meus pensamentos, minha consciência, minha cognição, e não existe, portanto,
há nada além disso aqui. E ao contrário do que se pensa, a corrente materialista ela tem muito mais adeptos que nós imaginemos. Uma pesquisa recente na Europa indicou que 58% dos jovens até 30 anos são materialistas. Nos Estados Unidos são 52%. Então tem muita gente que pensa assim. E do outro lado nós temos a corrente espiritualista, que é contrário ao materialismo. O sufixo ismo, oriundo do espírito. Então é a corrente de pensamento, pode ser religiosa ou não, que acredita que tem um espírito, que tem uma alma. Todas as religiões são espiritualistas, todas, porque todas entendem que existe alma. Inclusive as politeístas antigas do Oriente e as 3 grandes religiões monoteístas. Tem pessoa que é espiritualista e não é exatamente religioso? Tem. Tem gente que acredita em Deus, acredita no espírito, mas não acredita em religião. Mas a partir do momento em que você acredita que existe uma alma, um espírito, você é um espiritualista. Nós espíritas somos espiritualistas? Naturalmente que sim, porque nós acreditamos que existe espírito. A diferença é que, além de sermos espiritualistas, nós também somos reencarnacionistas. Nem todo espiritualista acredita na reencarnação. Os católicos, por exemplo, são espiritualistas, não acreditam na reencarnação. Os protestantes, os evangélicos, também não acreditam na reencarnação, mas são também espiritualistas. Então, todos aqueles que existe uma alma, acreditam numa alma, são espiritualistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vou trazer para vocês agora é uma visão de mundo espiritualista. Não é uma visão de mundo materialista. Para o materialista, ele vai dizer, isso aí é bobagem. Não existe alma, não existe nada depois disso aqui. A vida se resume nesse aqui. Ótimo, a gente respeita qualquer ponto de vista, qualquer pensamento. Nós só não concordamos. Então, o que eu vou trazer para vocês agora é uma visão espiritualista, e mais precisamente espírita. Bom, para nós entendermos a vida no mundo espiritual e a existência do mundo espiritual, nós precisamos entender isso aqui, ó, um corpo espiritual. Eu sei que para muitos de vocês que estão aqui, isso aqui é de fácil entendimento, que vocês já conhecem. Mas uma palestra pública, a gente fala para o público. E tem muitas pessoas que estão aqui que são leigas no assunto, né, que estão vindo à casa pela primeira vez, que leram um livro ou outro, mas não conhecem. Então é importante demais que nós conheçamos este mecanismo que nós espíritas chamamos de perispírito, a periferia do espírito. A etimologia da palavra quer dizer isso, a periferia do espírito. Allan Kardec, falando sobre o espírito, perguntando lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Mas qual que é a estrutura do espírito? Ele é, se quiserdes, um clarão, uma chama, uma centelha. Qual que é a forma do espírito? Isso em 1857. Talvez hoje ele usasse uma nova terminologia, ele poderia dizer, o espírito é um ponto quântico, algo assim. Pois bem, para o espírito se manifestar, segundo dizem, nós temos esse corpo intermediário. O que Allan Kardec chamou no Livro dos Médiuns de perispírito, ele diz que o perispírito é aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Então o perispírito ele é a roupagem do espírito. Ele é permanente, ele não morre, ele não se destrói. O corpo físico, ele é a roupa do espírito encarnado. Esse sim se degrada, esse sim se destrói. Mas o perispírito jamais se destrói. Então, Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, para quem gosta muito de religião, no capítulo 15, versículo 15, da primeira carta aos Coríntios, diz o seguinte: semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se tendes o corpo animal para manifestação da vossa carne,
tendes o corpo espiritual para a manifestação do vosso espírito. Ou seja, o perispírito é aquilo com o qual nós vamos nos manifestar depois do fenômeno da morte, depois da desencarnação. Quando nós morrermos, todos vamos morrer, este sujeito aqui entrará em decomposição, entrará em colapso, né? Seja por doença ou por acidente. Aí este perispírito começa a desenlaçar-se desta matéria. Por isso que nós usamos a terminologia desencarnar. O prefixo des quer dizer fora, sair da carne. Então, quando nós desencarnarmos, este sujeito, que faz desse sujeito um ser abstrato, um ser concreto, vai se apresentar na dimensão espiritual. Então, se eu acredito que existe uma alma, e se eu acredito que essa alma sobrevive o fenômeno da morte, para onde que vai este ser, essa alma? Vai para as dimensões espirituais. As religiões tradicionais chamaram de céu, inferno, depois criaram a ideia de purgatório. Nós, espíritas, chamamos de dimensões espirituais, cidades espirituais, colônias espirituais. Basicamente, é um outro lugar que não seja neste lugar onde nós estamos. Então, é importantíssimo nós entendamos isso, que esse espírito sobrevive e é ele que se apresenta no mundo espiritual. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, falando sobre o perispírito, o André Luiz diz o seguinte: do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é este corpo espiritual o veículo físico por excelência. Ele é um veículo físico numa outra frequência da matéria. Com sua estrutura psicoeletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, é a mente que maneja o corpo perispiritual, assim como a nossa mente maneja o nosso corpo físico. Se nós estamos adoecidos mentalmente, o nosso corpo reage através de doenças, principalmente as doenças psicossomáticas. No mundo espiritual não é muito diferente. O meu perispírito, a saúde dele, a morfologia dele, a estrutura dele, é consequência da minha mente, da mente do espírito. Agora, uma coisa importante aqui dizer, quando ele diz algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos. Por que ele diz isso? Porque nós temos basicamente 7 centros de forças, o que os hindus chamam de chakras, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. O que ele está dizendo? Que os fenômenos genésicos e nutritivos, ou seja, o centro de força gástrico e genésico, eles ficam desativados no mundo espiritual. Eles só vão reativar na próxima reencarnação, segundo diz o André Luiz. Por quê? Porque no mundo espiritual, nós vamos ver daqui a pouco, nós temos alguns comportamentos diferentes. Como nós não temos essa matéria física nossa, nós não alimentamos plasticamente, não alimentamos comida plástica e não temos relações sexuais. Então, esses 2 centros de forças que são responsáveis por esses órgãos, eles ficam desativados no mundo espiritual e vão ser reativados na próxima reencarnação. Assim diz o André Luiz. Ainda sobre o corpo espiritual, todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo, depois da morte, verificam-se na base da conduta espiritual da criatura que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva dos domínios da experiência. A nossa apresentação do outro de lado de lá, do ponto de vista perispiritual e mental, ele depende do nosso comportamento aqui nessa vida física.
Muitas doenças físicas adquiridas aqui em maus hábitos, eles acompanham na nossa saúde perispiritual, no nosso comportamento perispiritual do outro lado. Claro está, portanto, que ele é o santuário vivo em que a consciência imortal prossegue, em manifestação incessante. Então, o perispírito, ele acompanha o espírito na sua jornada ascensional a Deus. Ele não morre. Pelo contrário, ele se aperfeiçoa, ele se purifica. André Luiz, falando do perispírito dos homens primitivos, ele diz que é um perispírito mais denso, dos animais muito mais, mas do perispírito do homem consciente, ele é um perispírito mais sutil, do ponto de vista frequencial, do ponto de vista energético. Por isso, talvez Jesus tenha dito: faça brilhar a vossa luz, faça sutilizar o seu perispírito. Uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica. Ele está falando agora da morfologia, da estrutura do perispírito, em cuja tessitura as células noutra faixa vibratória. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso aqui. Com suas respectivas cargas elétricas, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental que se ajusta. É aquilo que eu falei com vocês. É o campo mental da criatura que vai fazer o seu perispírito ou iluminar-se, ou densificar-se. André Luiz diz, inclusive, que ele chegou certa vez lá num auditório, e tinham assim, espíritos iluminados, e ele estava com a luzinha, com a radiação bem apagada, que ele se sentiu envergonhado. Bom, agora nós vamos tentar entender como é que funcionam essas cidades espirituais. Agora nós já entendemos que nós temos um perispírito, que ele está numa outra frequência vibratória, diferente dessa matéria, Essa matéria que nós vivemos aqui, nós estamos encarnados no universo tridimensional. Tudo que nos envolve ou é monodimensional, ou é bidimensional, ou é tridimensional. Por exemplo, esse chão é monodimensional, ele só tem uma dimensão. A tampa dessa mesa é bidimensional. Nós temos um comprimento e uma largura. A mesa é tridimensional. Nós temos um comprimento, uma largura e uma altura. Então, todo esse universo material que nós estamos encarnados, ele é tridimensional. Nosso corpo é tridimensional. Então, entendamos, nós temos um espírito que é adimensional, ou seja, não tem uma dimensão, porque ele é uma chama, um clarão, uma centelha, encarnado numa estrutura tridimensional. E por que eu estou falando isso? Por isso é que nós não vemos espíritos, a não ser os médiuns, que têm a capacidade psíquica de romper essa barreira tridimensional. Então nós não vemos os espíritos, nós não vemos mundos espirituais. Nós sentimos, os espíritos falam que existem, uns acreditam, outros não acreditam. O fato é que a gente não vê. Muito possivelmente aqui agora está cheio de espíritos desencarnados. Nós não vemos e não os tocamos. Porque eles estão numa outra estrutura que não é uma estrutura tridimensional. Então, quando nós estamos encarnados, nós somos reféns dessa estrutura tridimensional. E nós temos perdas sensoriais. Porque se o meu espírito ele é adimensional e eu estou acoplado a uma estrutura tridimensional, eu sou refém dos sentidos básicos do meu corpo e desse nível sensorial que eu estou mergulhado. É por isso que nós não temos a capacidade de ver, de enxergar e de tocar esse mundo tridimensional. Mas além do mundo tridimensional, nós sabemos, isso aqui não é fantasia, nem charlatanismo, isso é realidade, que existe comprovadamente, agora não estou falando de espiritismo, estou falando de ciência,
outras dimensões que não sejam as dimensões tridimensionais. Existem outras dimensões. O trabalho do Einstein foi basicamente sobre isso aí, né? A teoria da relatividade do Einstein, ele comprova matematicamente, também por observação, que existe uma quarta dimensão que ele chamou de dimensão espaço-tempo. A luz ela faz curva no espaço-tempo e ele então trouxe para a gente a ideia da quarta dimensão. É uma realidade. Existem perspectivas na física de outras realidades além da quarta dimensão, da quinta, sexta e por aí vai. Então nós entendemos, estou fazendo aqui um link com o que a física traz, e isso é comprovado, que os mundos espirituais, ele encaixa dentro de outras dimensões que não são nas dimensões tridimensionais. Então, quando esse espírito desencarna, ele está numa matéria fluídica, quintessenciada, noutra faixa vibratória, como diz o André Luiz, ele se encaixa dentro de um universo de outras dimensões que não é na dimensão tridimensional. Isso fica mais fácil de nós entendermos essa ideia de esfera espiritual, né? Então, por exemplo, eu estava falando para vocês dessa questão das três dimensões, e tem uma historinha que um físico famoso contou, que ele diz assim: imagine vocês no mundo de duas dimensões. Nesse mundo de duas dimensões, existe uma humanidade chamada de homens-sombras. No meio desses homens-sombras, existe um físico genial, que chamava Einstein. E este Einstein provou matematicamente e por observação que existia um mundo de três dimensões. Eles viviam num mundo de duas dimensões. E os homens sombras acharam que o Einstein era louco. Não existe três dimensões. Nós só vimos duas dimensões. Mas ele provou empiricamente, matematicamente, que existia três dimensões. E passando para o nosso mundo de três dimensões, aí sim, é uma verdade, veio esse físico chamado Einstein, com a colaboração de outros, claro, e traz essa nova realidade que a gente já é comprovada, que a gente entende essas outras dimensões. E são nessas dimensões que estão as cidades espirituais. São nessas dimensões que estão a estrutura perispiritual que nós nos movemos e continuamos a nossa existência. As esferas espirituais, isso aqui está lá no livro Evolução em Dois Mundos também. Muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado que o plano imediato à residência dos homens jaz subdividido em várias esferas espirituais. Os espíritos desencarnados aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos. Prestem atenção. Com estilos variados, como acontece nos burgos terrestres. Olha que interessante. Então, ele sugere que existem cidades espirituais com características parecidas com os nossos burgos terrestres. Grandes metrópoles, cidades, pequenas cidades, campo. Diz aqui: aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos com estilos variados, como acontece nos burgos terrestres. Características de metrópoles ou de campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso. Entendam isso, educação e progresso. A nossa vida no mundo espiritual não é apenas o intervalo entre uma e outra reencarnação, absolutamente. É lá que nós vamos aurir do conhecimento divino. É lá que nós vamos nos educar. É lá que nós vamos aprimorar. E aqui é um complemento do que a gente aprende do lado de lá. Largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmas e a benefício de outrens. No plano físico, a família doméstica atende à consanguinidade em que o vínculo é obrigatório. Então, aqui na Terra, quando encarnados, nós nascemos numa família consanguínea,
o nosso vínculo é obrigatório, não tem como se queixar e reclamar. Eu nasci na família Oliveira, então eu sou da família Oliveira, mas eu não gosto do meu irmão, nem do pai, nem da minha mãe. Problema seu, você faz parte dessa família consanguínea. Goste ou não goste. Por que que você está nela? Tem um motivo para você estar nela. Muito provavelmente por resgate, por aprimoramento, por pacificação e por outras coisas. Porém, no mundo espiritual, o grupo familiar obedece à afinidade que eu lhe ame e é espontâneo. Então, as famílias no mundo espiritual não são consanguíneas, elas são de afinidade. Então, é muito comum as pessoas se aglutinarem no mundo espiritual, formarem famílias que não eram necessariamente famílias consanguíneas aqui na Terra. A gente se aglutina por afinidades. O grupo familiar obedece à afinidade, o liame é espontâneo. Lá é espontâneo, aqui é obrigatório. Por isso mesmo, na esfera espiritual, temos os espaços das nações. Isso aqui também é muito importante. Com suas comunidades, idiomas, experiências e culturas, inclusive organizações religiosas típicas, junto das quais operam missionários da libertação mental. Por que ele fala assim? Porque tem muitas religiões, respeitosamente, religiões muito antigas, que têm muito dogmas, né? São religiões muito ortodoxas. Existem essas religiões do outro lado, mas lá trabalham missionários da higienização mental, trazendo novas perspectivas. Porque, gente, veja bem, os nossos gostos e afinidades aqui no mundo físico, muitas vezes eles nos acompanham do outro lado. Não é porque eu desencarnei que eu deixei de ser atleticano, cruzeirense, que eu deixei de ser católico ou espírita. No primeiro momento eu levo essa carga psicológica toda comigo. Quem vai para o outro lado somos nós mesmos, com as nossas aptidões, com as nossas mazelas, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. Não há muita diferença nesse aspecto. O que eu não levo é o meu corpo físico, nem meus bens materiais. Mas chegando do outro lado, eu me apresento assim. O espaço das nações, com suas comunidades, idiomas, experiências e culturas. Se eu desencarno aqui em Divinópolis, Minas Gerais, no Brasil, eu não vou ser arremessado por uma cidade espiritual em cima da Ucrânia, que eu não tenho nada a ver com aquele povo lá. Não tenho afinidade nenhuma. Ou para a China, ou para a Rússia, ou para os Estados Unidos. A não ser que eu tenha mudado para os Estados Unidos daqui, vivido lá, feito família, me afinizado às pessoas de lá, aí muito provavelmente no final da minha vida eu vou talvez numa cidade espiritual afim. Então os espaços das nações, nós temos a cultura, nós temos a religiosidade, a língua. Qual língua que eu vou falar do outro lado? Eu vou falar o mandarim? Eu não sei falar mandarim, eu vou falar o português, porque aqui eu falo português. A não ser que eu vou para uma cidade espiritual na Europa, uma questão reencarnatória, que eu tenho mais afinidade no passado, sei lá. Mas na maioria das vezes, não. Pois bem, falando um pouquinho de religião, né, Jesus, que é o nosso guia, modelo e guia. Alguém pode dizer assim, Alexandre, aonde o catolicismo, aonde o cristianismo fala sobre as cidades espirituais, o mundo espiritual? Fala o tempo todo. Jesus diz que para entrar no reino do meu Pai é preciso isso, isso, isso. Porque para entrar no reino do meu Pai, na verdade, em verdade eu vos digo, para entrar no reino do Pai é preciso fazer isso, isso, isso. Ou quando ele diz, aonde haverá choro e ranger de dentes. Olha, não seja mau, não seja pernicioso, porque senão você vai para o lugar onde há choro e ranger de dentes, regiões inferiores de sofrimento. Então, religiosamente, o nosso evangelho, o tempo todo Jesus fala sobre esses mundos espirituais. O catolicismo, né, que nasce dentro da estrutura do cristianismo e do judaísmo, traz isso pela perspectiva de céu, inferno e depois purgatório, que também não está errado.
Tá? Pois bem, lá em João 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Então não tinha como ser mais claro. Tinha: há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Bom, aí alguém pode perguntar assim: Alexandre, beleza, então existe mundos espirituais, mas de que matéria é feito o mundo espiritual? Quando eu pontuei para vocês, lá na questão das dimensões, das várias dimensões, das três dimensões, e da ideia das outras dimensões, no livro dos Espíritos, Allan Kardec sugere que tudo que tem do universo é oriundo de uma matéria primeira, que ele chamou de fluido cósmico universal, o hausto do Criador, a matéria divina. Hoje a física usa energia escura, né? São várias terminologias. Então, tudo que tem no universo, segundo nos diz o André Luiz e o Allan Kardec e outros espíritos, tudo que existe materialmente e espiritualmente vem desse hausto do Criador, dessa energia cósmica, dessa energia divina. Todas as construções, todas as galáxias, todos os sistemas, todos os mundos, vêm desta matéria primária. E André Luiz ainda sugere que a cocriação em plano menor é feita pelos espíritos superiores, os devas da teologia hindu, os anjos, os arcanjos e os cristos da escola religiosa tradicional, são os cocriadores em plano maior. São esses espíritos, essas potências espirituais que trabalham essa matéria primeira, esse fluido cósmico, esse hausto do Criador, e a partir dela, e a partir das leis naturais, das leis divinas, dentre elas a lei de gravitação, eles constroem esses grandes celeiros da humanidade, inclusive a Terra. E os espíritos são criados por esse mesmo mecanismo divino. Então, qual é a ideia? A ideia é que nós somos criados pequenos, simples, ignorantes e perfectíveis, e na nossa evolução ascensional em direção a Deus, um dia nós vamos estar nessa condição de espíritos superiores, dessas potências do universo. Por enquanto, nós estamos apenas no jardim, no primário, aprendendo poucas coisas. Então, a matéria elementar que é constituída os mundos espirituais é a partir da mesma matéria que é constituída os mundos físicos, mas numa condição mais rarefeita, numa vibração diferente da nossa matéria comum. A grosso modo, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. A água tem o estado líquido natural, né, que está aqui, por exemplo. Então, se baixar de 0 graus, 0 negativo, 1 negativo em diante, as moléculas vão se agrupar por causa da ação do frio e ela vai se solidificar. Nós vamos ter o gelo, uma matéria sólida. Continua sendo H2O. Aqui H2O também. Se fizer muito calor, acima de 40, 45, 50 graus, essa água vai naturalmente evaporar-se. As moléculas vão afastar-se e vai se evaporar. Neste momento em que essa matéria está evaporando, continua sendo 2 partículas de hidrogênio e uma de oxigênio, só que a gente não toca e não vê. Mas ela está aqui, é uma matéria. É uma matéria rarefeita, é uma matéria numa quintessência. Então, esses mundos espirituais, o que sugerem, estão nessas outras dimensões que nós citamos, numa matéria rarefeita. É por isso que um jato, por exemplo, não vai se colidir com uma cidade espiritual. Ela está numa outra frequência da matéria, compatível com uma frequência do nosso corpo espiritual, que não é a frequência desse mundo tridimensional.
Eu vou citar para vocês aqui, segundo muitas obras espíritas, aqui já não vou nas obras básicas, são obras terceiras, né? Aqui fica mais no campo da citação apenas, que são várias cidades espirituais espalhadas, vou citar aqui o Brasil. Todos os países têm. Agora, na guerra da Ucrânia e da Rússia, estão desencarnando lá pessoas, né, por causa daquela estupidez. Esses espíritos têm que ser acolhidos e levados para uma dimensão espiritual, que provavelmente está ali em cima da região da Rússia, da Ucrânia, né? Nós temos aqui a Colônia das Flores, ali em São Paulo, em cima de São Paulo, no Paraná, a Casa Fabiano, o Nosso Lar no Rio de Janeiro, a Colônia de Regeneração em Goiânia e Brasília. Essa aqui deve ser pesada, né? Brasília. Amigos da Dor, vou chamar Amigos da Dor, né? Aqui no norte de Minas, Redenção na Bahia, Arco-Íris no Amazonas, Colônia das Montanhas em Minas Gerais, Estudo e Vida, Sol Nascente, e muitas outras cidades espirituais. Aí alguém pode perguntar, Alexandre, elas são diferentes? Claro que são diferentes, têm características diferentes, né? Então, você vê aqui em Minas Gerais, nós temos cidades totalmente diferentes. Você vai no sul de Minas, é uma cultura diferente, até o sotaque é diferente. Você vai para o norte de Minas, o sotaque é mais voltado para a Bahia. Você vai para o leste, o pessoal fala mais puxando o S, igual os cariocas. Você vai para o Triângulo Mineiro, puxando o R, igual os paulistas, os goianos, né? Então, e as cidades são diferentes. Você tem cidades que têm o IDH muito mais desenvolvido. Divinópolis é uma cidade muito desenvolvida, né? Está entre as 10 melhores de Minas Gerais. Mas nós temos cidades nossas aqui que estão com o IDH próximo de países muito atrasados. Então, são cidades totalmente diferentes, né? Por quê? Porque são habitados por coletividades diferentes. Então, no mundo espiritual também tem essas variações, tem essas diferenças. Ah, Alexandre, então para onde que eu vou? Muito provavelmente, pela nossa afinidade, para um lugar parecido, onde muito provavelmente você vai encontrar espíritos que agiram e que pensam como você. Se você vai para um lugar ruim, é porque o seu coração está ruim. Se você vai para um lugar bom, porque o seu coração está bom. A sua sintonia está bom. Tem pessoas que adoram música clássica. Tem pessoas que odeiam música clássica. Gostam de funk. Se você pegar uma pessoa que gosta de funk e colocar num concerto de música clássica, ela vai achar horrível. E se você pegar uma pessoa que gosta de música clássica e colocar num show de funk, idem. Questão de afinidades. Similitudes, não só consciencial, mental, psicológica e emocional, mas frequencial. Nós vamos entender isso também daqui a pouco. Bom, essa é a parte que eu não gosto de falar. Eu tenho horror a isso aqui, mas eu sou obrigado a falar. As regiões purgativas existem? Existem. Pelo menos segundo a literatura espírita, né? Como eu falei para vocês, né, existem cidades muito boas, regiões muito agradáveis. Ninguém fica tocando harpa e fazendo crochê no mundo espiritual, pelo contrário. No mundo espiritual, quanto mais evoluído a criatura, quanto mais patrimônio tem o espírito e a alma, maior são os desafios que ela tem. Maior são os trabalhos que ela tem para fazer, né? Mas existem as regiões purgativas, infelizmente, porque é necessário. Depois da morte física, sofre a alma culpada, e aqui eu estou falando de culpas, não estou falando de todos, minucioso processo de purgação. Existe uma coisa interessante, quando André Luiz fala nesse livro, que é uma espécie de um backup de memória. Sabe aquelas pessoas que passaram por experiências quase mortes? A maioria, quando volta, relata que viu, passaram um filme na sua cabeça, né? Quando nós desencarnamos, André Luiz diz que, de fato, todas as nossas memórias são absolvidas pelo nosso espírito. É como se fosse um backup mesmo, trazendo para o nosso software todas as nossas experiências, porque elas vão nos acompanhar, as boas e as ruins.
A alma culpada passa por um processo de purgação. Eu costumo dizer o seguinte, tinha um tio, até faleceu recentemente, desencarnou, ele era mecânico de automóveis, e ele tinha uma oficina do lado da casa dele, e a esposa dele, que era muito caprichosa e tal, e muito rigorosa também, quando ele chegava do final do trabalho, quando eu ia passar férias, eu ia para a casa dele, e adorava ficar ali ajudando, né, debaixo dos caminhões e tal, sujava tudo de graxa. Então, quando a gente terminava o serviço e ia para casa, no final do dia, ela não deixava ele entrar pela porta da frente. Ele tinha que entrar pelo portão dos fundos, tinha um banheiro bem acanhado, ela colocava a toalha e colocava a roupa dele ali, ele era obrigado a tomar um banho ali naquele banheiro, né? Passar aquelas buchas de vegetais, né? Que hoje a gente está usando de novo, com aquele sabão Rio, né? Esfregar bastante para tirar aquela fuligem de graxa. Só depois que ele tivesse bem limpo, com a roupa trocada, com chinelinha havaiana, que ela deixava ele entrar pela porta da cozinha. Depois, outro dia, começava a rotina de novo. É mais ou menos assim. Quando a gente sai daqui, se a gente sair daqui com muita fuligem, com a alma muito pesada, com o perispírito muito sujo, de muita besteira, a gente naturalmente passa por uma região purgativa para limpar a nossa alma. Porque para entrar no reino do meu Pai, é preciso vestir as vestes nupciais. É aquela passagem de Jesus, né? O festim, a bodas, festim de bodas. Quando você for convidado para um festim, não sente nas primeiras filas, porque senão você poderá ser constrangido a ter que levantar e ceder lugar a uma outra pessoa mais importante. Pois, para entrar no reino do meu Pai, é preciso vestir as vestes nupciais. O que é uma veste nupcial? É uma coisa limpa, áurea, leve. É o perispírito. Então, as regiões umbralinas são mais ou menos isso. Tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento, e apenas depois disso. Então, aquela história dos católicos de arrepender o padre e fazer extremunção, você arrepende dos seus pecados? Não, eu arrependo e tal. Aquilo faz sentido. Só que não é tão simples assim. Esse arrependimento ele é muito mais doloroso. Consegue elevar-se às esferas de reconforto e reeducação. Então, só depois que ele passa por essas regiões para tirar essa sujeira, essa fuligem, aí sim ele é reconduzido ou é conduzido a regiões espirituais mais elevadas. Todos aqui, ou pelo menos a maioria, já devem ter lido o livro Nosso Lar ou visto o filme Nosso Lar. Lembra o senhor André Luiz relatando que ele ficou 8 anos nas regiões umbralinas? E ele era um homem até relativamente bom, hein? E ele, depois de 8 anos, ele foi entrar nessas regiões, ele foi resgatado. Esses espíritos culposos se aglutinam em lugares que, retendo a associação de milhares de transviados, se transformam em verdadeiros contingentes de angústia. Se você está num lugar com muita gente em sofrimento, é um lugar terrível. E se você também está angustiado, é terrível. Quando você está num lugar igual esse aqui, olha a paz que está nesse lugar aqui. Né? Porque está todo mundo aqui imbuído de bons propósitos. Todo mundo em paz, uns vão tomar passes, uns estão prestando atenção na palestra. Mas quando a gente está em lugares com vibração pesada, aqui, com propósitos pesados, é ruim, é angustiante. No mundo espiritual também, a gente se afiniza assim. A associação de milhares de transviados se transforma em verdadeiros contingentes de angústia, em que a loucura ou a crueldade, juguladas pelos sofrimentos que geram para si mesmas, se rendem lentamente à volta do raciocínio equilibrado, para a readmissão indispensável ao trabalho emissor. Então, lentamente, o orgulhoso, o pernicioso, o déspota, o assassino, o estuprador, o criminoso, ele, depois dessas regiões de sofrimento, ele vai se rendendo pelo processo da dor. E aí ele é resgatado pela espiritualidade. Porque, como eu disse para vocês, os espíritos nobres que estão nas regiões superiores,
Eles não estão à toa, eles estão trabalhando, e um dos trabalhos mais efetivos é exatamente resgatar essas almas nessas regiões. Os livros do André Luiz falam muito disso, dessas visitas desses missionários a essas regiões. Segundo dizem, existe uma equipe, que é a equipe coordenada pela Maria, mãe, que foi mãe de Jesus, que é responsável pela assistência, principalmente aos suicidas no mundo espiritual. O inferno das várias religiões, neste aspecto, existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio. Então, para que existem as regiões umbralinas? Porque Deus é punitivo? Porque Deus é vingativo? Absolutamente. Como órgão controlador do equilíbrio moral dos reinos do Espírito. Como é que a mãe educa um filho rebelde? Como foi meu caso. Lá em casa eu era o filho rebelde. Era com castigo. E eu agradeço muito meu pai e minha mãe de terem me colocado em muitos castigos. Assim como a penitenciária e o hospital se levantam na terra como retordas de recuperação e auxílio. Além túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo das consciências enfermas, na comunhão dolorosa, mas necessária, é doloroso, mas é necessário, em que o mal defrontado com o próprio mal, a fim que, em se examinando nos semelhantes, esmoreça por si na faina destruidora em que se demanda. Então, o homem rude, mau, criminoso, numa região dessa de sofrimento e de dor, mais cedo ou mais tarde ele vai quebrar o coração. E aí ele vai ser auxiliado. E aí vem a reencarnação como complemento do processo reeducativo. Bom, agora eu vou pontuar algumas coisas interessantes aqui, algumas curiosidades sobre o mundo espiritual. É muita informação, gente, então, naturalmente, falar sobre o mundo espiritual dentro da perspectiva espírita, com tanta informação que tem na literatura, nós ficaríamos aqui horas e talvez dias falando. Então, eu estou resumindo tudo isso aqui em uma palestra de 50 minutos. Estou só colocando uma sementinha na cabeça de alguns de vocês. Para outros, não. Para outros, isso aqui já é arroz com feijão. Alguns lugares existem em plano... bom, agora eu vou falar um pouquinho de idioma, mais ou menos eu falei, né? Vou falar um pouquinho de idioma e da alimentação. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Alguns lugares existem em plano de grande sublimação que os espíritos se comunicam pelos sentimentos e pelos pensamentos. Então, tem regiões espirituais mais elevadas, onde habitam espíritos nobres, que eles não precisam da fala articulada para se comunicarem. Isso já acontece aqui na Terra conosco, né? A gente tem afinidade com algumas pessoas que, se olhar para ela, você já sabe o que ela está querendo te dizer. Né? Então, as pessoas chamam de telepatia, provavelmente a mulher, né? Quando você chega em casa, do jeito que a mulher te olha, você já sabe o que ela está pensando, o que ela está falando. Por isso que a gente que é homem não pode fazer nada de errado, né, Arnoldo? Elas batem o olho no você assim, ela já sabe tudo que você fez. Então, nos planos, então quer dizer que a mulher já é um espírito assim, nessa dimensão, né, de comunicação. Então, nesses planos sublimes, a comunicação não é verbal, ela não é articulada, não tem mais necessidade. Eles conversam conversam telepaticamente, pelos sentimentos. Jesus não precisa falar com ninguém na região que ele está. Eu acredito. Outros, porém, a linguagem articulada permanece com os mesmos idiomas comuns na Terra. A maioria de nós aqui, nós vamos estar em regiões onde nós vamos falar, muito provavelmente, o português, a não ser que eu vá para uma região espiritual que se fala outra língua, mas é a linguagem articulada mesmo, como nós estamos usando ela aqui. Por quê? É aquela que minha mente está acostumada. Falando um pouquinho agora da alimentação, né, há controvérsias sobre isso aqui, as pessoas pensam assim, existe alimentação no mundo espiritual, alimentação física, como é que é a alimentação no mundo espiritual? Depende da região. A respiração é a base da alimentação do corpo espiritual. Como é que também no plano físico? A maior parte da nossa energia não vem dos alimentos plásticos, vem da respiração. Os alimentos plásticos, eles complementam a nossa energia, a proteína e tudo mais. Mas a maioria das nossas alimentação é através da respiração.
Lá no mundo espiritual, ela é muito mais desenvolvida. Além de produtos sutilizados, auridos no reservatório da natureza, dentre eles a energia do Sol, e auridos no intercâmbio de raios vitalizantes do amor com seres que se sustentam entre si. Então, as pessoas que se amam, elas fazem trocas de energia sutil. Assim como aqui na Terra as que se odeiam também estão emitindo petardos de energia inferiores uns para os outros. É por isso que a gente se sente bem, né, quando a gente está com uma pessoa que a gente ama. Porque a gente está trocando com ele as energias positivas, as energias sutis. E muitas vezes um que está adoecido, né, está recebendo do outro. Né? Por isso que as mães costumam soprar o machucado dos filhos, né? E muitas vezes ajudam a curar os machucados. Porque naquele sopro tem a energia do amor. Então, essa substância e energia se conjugam para fornecer ao corpo espiritual os recursos necessários para a saúde. Alguns desencarnados, porém, ainda em crise, uma espécie de crise de abstinência, são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação, onde se nutrem de alimentação semelhante à da terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos novos sistemas de sustentação da esfera superior. Então, uma pessoa, por exemplo, que é alcoólatra, né, o dicotômico, viciado em drogas, ele passa por um estágio dentro dessas unidades, né, num primeiro momento, com medicação para suprir aquela ânsia pelo desejo do vício, para depois começar a se adaptar a uma nova realidade. Porque senão você tem uma crise de abstinência que pode levar a pessoa, inclusive, à morte. Então, há espíritos desencarnados que chegam lá e quer comer uma feijoada, e quer uma batata frita. Não tem isso aqui, não. Então, traz qualquer coisa aí, traz uma sopa. Então, dá uma sopinha para ele, engana ele ali e tal, até ele começar a acostumar, que não tem mais picanha. Aliás, picanha não veio até hoje, né? E não tem mais frango e tal. Morfologia. O que é a morfologia? A aparência, né? A estrutura física do corpo perispiritual. A gente tinha falado alguma coisa. Como é que eu vou me apresentar no mundo espiritual? Alguém pode perguntar. Vamos lá. As linhas morfológicas das entidades desencarnadas, no conjunto social a que se integram, são comumente aquelas que trouxeram do mundo físico. Então, eu vou sair daqui, o Arnoldo, eu, cada um de vocês, se nós desencarnarmos nessa condição de aparência que estamos, de idade, de aparência, eu vou chegar no mundo espiritual com a mesma aparência. O meu perispírito, que é plástico, poroso, que é mantido pela minha mente, lembra que a gente falou lá atrás? Quando eu chego ao mundo espiritual, eu me apresento nessa mesma morfologia. A matéria quintessenciada, noutra faixa, diz o André Luiz. Porém, a aparência existe. Porque senão como é que as pessoas vão me reconhecer? Eu vou me apresentar do jeito que eu estou aqui, no plano físico. São comumente aquelas que trouxeram do mundo físico, a evoluírem, contudo, constantemente para melhor. A forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante. Os espíritos superiores, eles podem mudar a morfologia e a apresentação do seu corpo físico. Emmanuel se apresentava ao Chico Xavier na aparência do senador romano que ele foi na época de Jesus, Públio Lentúrios. Ele não se apresentava como padre Manuel da Nóbrega, que ele foi em 1480, 1500 no Brasil, 1550, perdão, no Brasil. Por quê? Pelo poder da mente, ele diz que aquela encarnação como senador romano foi a que mais lhe marcou a sua evolução. Então, ele gostava de se apresentar assim. A partir da mente, a estrutura morfológica do perispírito, que é plástica, ela muda. Mas, para fazer isso, o espírito tem que ter uma condição mental superior. Mantendo a criatura com os distintivos psicossomáticos, isso é importante, de homem ou de mulher. Se a alma desencarnada do envoltório físico foi transferida e adiantada a senectude,
demorará algum tempo para remoçar-se. Olha que interessante. Então, quem vai desencarnar idoso não precisa ficar preocupado que você não vai ficar idoso no mundo espiritual. Você vai se renovar, se você quiser. E na hipótese de ter partido da Terra na juventude, na infância, deverá igualmente esperar que o tempo a auxilie na obtenção da madureza. Então é comum as crianças desencarnarem. Lá em alguns lugares, na maioria das cidades, tem os educandários, onde tem professores desencarnados e professoras que vão acompanhar essas crianças, inclusive dando-lhes afeto e educação. E essas crianças, com o passar do tempo, elas vão atingir a madureza. Afinal, o que fazemos no mundo espiritual? Evoluirmos. Nessa alternância entre o mundo físico e o mundo espiritual, nós vamos evoluir. Cada vez que eu encarno e desencarno, eu volto melhor. Qual o objetivo? O objetivo é que esse corpo perispiritual, ele não precise mais da matéria densa. Chegará um tempo em que eu não precisarei mais reencarnar, porque a matéria física não me trará mais nenhum tipo de conhecimento. O Chico Xavier foi perguntado se seria a última reencarnação dele. Ele disse que provavelmente não, porque ele gosta tanto de comer um frango com quiabo, que ele acha que ele tem que voltar ainda. Então, é lógico que é uma brincadeira. O fato é que esse vai e vem entre mundo físico, mundo espiritual, mundo físico e espiritual, nós vamos nos aprimorando espiritualmente e perispiriticamente, até chegar a um ponto que eu não preciso mais reencarnar. Não preciso mais de mundos físicos. Eu domino completamente o meu instinto, o mal já não fala mais dentro de mim, eu já sou só bondade e plenitude, então aí eu vou trabalhar auxiliando os que estão numa linha de inferioridade. Esse é o papel de Jesus conosco. Jesus não precisava encarnar nesse planeta, ele não tinha nada para aprender aqui. Ele veio simplesmente por amor. Um espírito crístico, que passou provavelmente por tudo que nós passamos. O Emmanuel diz que o sistema solar onde Jesus evoluiu já não existe mais. Ele veio aqui simplesmente por amor, para ensinarmos. E para fechar, não será lícito. Isso aqui está na última página do livro Evolução em Dois Mundos. Não será lícito esquecer que o bem constante gera o bem constante. E que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo no impacto das vibrações de auxílio nascidos a nosso favor em todos aqueles aos quais dirijamos as mensagens de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminarmos os resquícios das trevas que eventualmente se nos incorporem no fundo mental. Amparo aos outros cria amparo em nós mesmos. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando em nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando a simplicidade e a humildade, a fraternidade e ao perdão, estabelecem a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefesa contra os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando as possibilidades imprescindíveis à evolução a Deus. Pedro Leopoldo, 29/6/1958. Obrigado pela atenção, pelo carinho, boa noite a todos.